Olá, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Lúcio, este aqui é o resumo da lição da Escola Sabatina número 7. A gente está falando sobre a imortalidade, usando esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, para poder falar sobre a vida após a morte. Se você por acaso não entende alguma coisa sobre a vida após a morte, sobre o que acontece com a gente quando a gente morre, escreve aqui nos comentários, tanto no Insta quanto no Face, ou então no TikTok. Pode ser também aqui no YouTube. E vai ser muito legal a gente poder conversar com você sobre esse assunto. E por falar em conversar com você, eu tenho aqui o comentário de 3 pessoas que no vídeo anterior não entenderam, então perguntaram algumas coisas. Quer ver só? A Lisandra escreveu assim, pronto, agora não tem mais inferno. E a Rosilene escreveu assim, e a parábola do rico e do Lázaro, que o próprio Cristo contou. E as visões de João, onde é que elas ficam? E aí também teve uma tal de Silva Neide, ela também questionou dizendo assim, mas e a questão do rico e do Lázaro? Para de falar bobeira, pastor. E eu digo para você, eu vou responder essas 3 meninas não com ódio, não respondendo para tirar com elas, mas porque eu quero usar a Bíblia. A Bíblia fala pra gente sobre a visão do rico e do Lázaro, e é sobre isso que a lição da Escola Sabatina fala. E aqui eu quero contar para você a visão do rico e do Lázaro na sua melhor descrição. Está ali em Lucas, no capítulo 17, do verso 19 até o verso 31. Nessa visão, ou melhor, nessa história que Jesus contou, nós temos aqui alguns elementos que mostram pra gente que essa não é uma história real. Primeiro, pela forma como Jesus conta. Porque ele conta dizendo assim, as primeiras palavras são: existia uma pessoa em tal lugar. Olha, existia também um rico em tal lugar, e essa expressão que Jesus usa é típica de quando ele vai contar uma parábola. Quando ele vai contar com alguém, ou quando ele vai falar sobre alguma pessoa, ele diz o nome da pessoa, identifica quem é ela e conta a história. Agora, essa daqui é uma história inventada, é uma história que se contava na época, e Jesus pega essa história para poder dar um exemplo para aquelas pessoas. Jesus estava falando para muitas pessoas por ali e ele quer dar uma lição de moral. Então ele pega uma história que já era conhecida, onde as pessoas usavam de uma forma errada, e essa história do rico e do Lázaro já era uma história conhecida. Já era uma história que contava sobre um rico e sobre um mendigo. A mudança que Jesus faz é colocar o nome de Lázaro. Sabe por quê? Porque alguns capítulos antes, no livro de João, ali no capítulo 11, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Então ele queria dar uma lição de moral nas pessoas que estavam ouvindo ele. Terceira coisa que talvez seja importante para você saber, quando Jesus conta essa história, ele não só adiciona o nome Lázaro, mas ele também conta um final diferente. Na história original, as pessoas que são chamadas ali, os irmãos que são chamados para poder saber que o rico estava bem, ou que como se fosse uma mentira, né, dizendo que ele estava bem, porque na verdade ele estava no inferno, esses irmãos recebem a informação como se fosse alguém vindo dos mortos para contar aquela informação. Agora, Jesus conta diferente. A história do rico e do Lázaro conta sobre um mendigo, que era Lázaro, e um rico que viviam vidas totalmente diferentes. Obviamente, um era mendigo e o outro era rico. Quando os dois morrem, o rico vai direto para o inferno, porque ele tinha ganhado tudo que ele deveria ganhar na vida dele aqui na terra. E o pobre, o mendigo, ele então vai para o céu. Só que percebe que existe uma comunicação entre os dois? Para pensar, se em algum outro lugar na Bíblia existe comunicação entre céu e inferno. Na verdade, a Bíblia não fala sobre inferno. A Bíblia, quando fala sobre inferno, ela está se referindo ao lugar onde os romanos se desfaziam dos corpos. Eles faziam uma vala comum, como a gente infelizmente viu na televisão há poucos meses atrás, quando se tratava de pandemia, em alguns estados aqui no norte do nosso país, faziam ali uma vala coletiva, jogavam os corpos das pessoas que eles tinham matado em uma guerra, e aí eles tacavam fogo. Isso eles chamavam de inferno, isso era o Hades. Isso daí era o Sheol. Era assim que eles chamavam. Por isso a gente tem a visão hoje de que o inferno é um lugar de fogo. E se você ver aqui, da mesma forma, quando Jesus conta sobre o rico e Lázaro, ele conta que o rico estava dentro de uma chama. Quer ver, no verso 24, ele fala assim, porque eu estou atormentado nesta chama. Está dizendo que ali tinha fogo. Só que, volto a dizer para você, essa não é uma doutrina bíblica. A Bíblia não fala sobre um inferno permanente. A Bíblia fala sobre um momento, quando cairá fogo do céu. E isso é após 1000 anos, quando os santos já estiverem no céu. Jesus vai mandar fogo para destruir o que é mal aqui na terra.
Percebe? São momentos diferentes. E esse fogo não vai durar para sempre. O inimigo não vai ficar atormentando as pessoas enquanto elas queimam, mas na verdade o inimigo também será queimado nesse fogo. É aí que acontece o tal do inferno e acabou, porque quando a matéria terminar, acabou de queimar o fogo, não existe mais fogo. E aí, percebe, o que a Bíblia está falando pra gente é que nessa história que Jesus está contando, ele fala sobre uma comunicação entre o inferno, que pela Bíblia não existe, e o céu, onde as pessoas irão somente após a volta de Jesus. Afinal de contas, você não conseguiu entender quando a Bíblia fala que Jesus voltará para resgatar aqueles que estão nas sepulturas? Como é que isso vai acontecer se as pessoas morrem e já vão para o céu? Obviamente isso não pode acontecer, porque se elas morrem e já vão para o céu, elas não têm por que aproveitar a volta de Jesus, elas simplesmente já estarão lá. Então não vai acontecer ressurreição no dia da volta de Jesus? Percebe? São histórias que não se combinam, por isso eu vou pelo contexto geral da Bíblia e entendo que essa daqui é uma história inventada, uma parábola que Jesus conta para poder mudar o final da história. E aí vou para a quarta ou a quinta já coisa que eu preciso contar para você sobre esse texto. Nas aulas que eu tive com o pastor Rodrigo Silva, ele disse que estudando sobre o contexto bíblico, principalmente nesse texto, ele explicou o seguinte, que quando era comum na época que quando as pessoas queriam desacreditar uma história, eles contavam aquela mesma história com um final diferente. Imagina que você vai contar a história de João e o pé de feijão, e aí ao invés de você contar que João sobe no pé de feijão e vai agora atormentar o gigante que está lá em cima, que João logo no começo da história corta aquele pé de feijão, não acredita mais naquilo e vai embora. Então aquela história não é mais verdadeira, percebeu? Você mudou o final da história. É isso que acontece aqui. Da mesma forma, Jesus muda o final da história. Ao fazer isso, ele está dizendo, essa história não é verdadeira, mas ela tem um fundo de moral. Se você for até os últimos versos, você vai descobrir que no último verso existe uma fala de Abraão. E Abraão diz assim, porém Abraão lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se persuadir, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Percebeu? O que Jesus está falando aqui não é sobre a vida após a morte, mas o que ele está descrevendo aqui é que existem pessoas que são duras de coração, pessoas que não acreditam no que a Bíblia fala, porque quando a Bíblia, ou melhor, quando os escritos bíblicos ou as pessoas que viviam na época de Jesus falavam sobre Moisés, ele estava falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando ele fala sobre os profetas, ele está falando sobre todo o escrito que existia, que é o restante do Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito ainda, porque os apóstolos estavam ao lado de Jesus, eles ainda não tiveram tempo de copiar ou de escrever o Novo Testamento. Ou seja, o que Abraão, nesse caso, está falando é que se as pessoas não acreditam no que a Bíblia fala, como é que elas vão acreditar em qualquer outra coisa? Mesmo que alguém ressuscite, elas não vão acreditar. É por isso que a Bíblia está dizendo pra gente, ou melhor, Jesus, o próprio Jesus diz pra gente, você aí precisa abrir sua mente e permitir que Jesus fale através desse livro. Se você por acaso ainda não estudou a Bíblia, procura a gente, me chama aqui, pede um estudo da Bíblia e eu posso explicar para você como é que funcionam as coisas a partir do que a Bíblia fala. Esse aqui é só um resumo da lição da Escola Sabatina, é só um resumo, é só um pedacinho, mas vai ser muito legal a gente poder estudar junto se você tiver vontade para isso, se você tiver disposição para isso. Agora, quanto a essa história, o que a Bíblia diz pra gente é o seguinte, Jesus conta, e o resto da Bíblia, o contexto todo, fala o seguinte, quando nós estamos no momento de morte, nós estamos em um stand-by, nós estamos desligados, quase como se fosse um sono profundo, e enquanto nós estamos nesse sono profundo, nada acontece com a gente. Não existe uma conversa entre o céu e o inferno, não existe uma forma da gente poder se relacionar com outros seres, porque nós estamos em stand-by. Um equipamento em stand-by está quase desligado, e no momento que nós queremos, nós ligamos ele de novo. Da mesma forma, Jesus fará com a gente. Todos que estão em estado de desligamento pela morte, estão agora aguardando o dia da volta de Jesus, quando Jesus virá e dirá a palavra-chave, onde todos vão acordar, todos os que estiveram entregues em Cristo Jesus. Se você por acaso ainda não está entregue em Cristo Jesus, faça isso nesse momento, entrega a sua vida e permita que Ele mude o seu coração. Um abraço para você. Fica com Deus e a gente se encontra aqui na próxima semana. Não esquece de me seguir nas redes sociais para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. E se você acredita nisso, escreve aqui. Se você não acredita, escreve aqui também. Pode falar o que você quiser e vai ser legal a gente poder continuar essa conversa, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus e tchau, tchau.